Senhor Jesus, envolvidos com a Tua presença no nosso ambiente, envolvidos com as emanações trazidas pelos mentores espirituais, com a proteção que tem nos oferecido dia a dia, com a predisposição que tem alimentado nos nossos corações, para que nós saibamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fortalecer o nosso estado íntimo, para disciplinar as nossas atitudes, os nossos sentimentos e contar invariavelmente com o auxílio dos nossos mentores espirituais, que tanto têm feito para a gente se disponibilizar cada dia na Tua seara. Fica conosco, Senhor, e que a Tua paz esteja no nosso ambiente. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 70, que se chama Na Hora da Crise. Semana passada, o Augusto falou, foi 70? Augusto? Ele pulou o diante das tentações. Então, nós vamos estudar na hora da crise outra vez. Então, Cássio, se você preferir ir a outra, se você preferir, mas preferiria, então, nós fizemos a troca na semana passada e na troca era para trocar só a pessoa e manter o tema. Ele entendeu que era para trocar o tema e a pessoa. Nós fizemos a troca porque eu estava em Vitória. Tive uma palestra em Vitória no sábado à noite e um seminário no domingo de manhã, no domingo. Tá claro? Então, de qualquer forma, eu preparei também na hora da crise. Vocês veem que crise é assim. Eu ia perguntar o que era crise. Crise é isso. Quando você tem que estar tomando decisões de forma imediata, de forma avassaladora. Tá claro? Isso gera crise. Onde tem mudanças substanciais, e isso gera crise. Isso nós temos esse movimento na política, nós temos esse movimento na economia, mas quando surgiu a palavra crise lá na Grécia Antiga, crise do grego, quando surgiu, ela surgiu para ser aplicado na medicina. Tanto que crise do grego, crises, ela surgiu para ser aplicado só na medicina. Depois, os latinos colocaram crises e começaram a aplicar a crise em outros movimentos. E nós escrevemos crise e atendemos todos os movimentos de mudança que os latinos vieram trazendo para nós aqui, segundo a nossa descendência. Os gregos continuaram usando a crise no movimento de adoecimento, a crise de agravamento. Tanto que deles também surgiu a palavra evolução, não no sentido de evolução de melhora. A gente sempre dá um significado, quando fala em evolução, evoluiu necessariamente não quer dizer que melhorou. Por exemplo, na medicina, e aí os gregos, utilizando esse termo dentro da questão da medicina, na palavra evolução, os médicos utilizam lá nos atestados, evoluiu para morte. Evoluiu, o paciente está evoluindo para o óbito. Quando vem a óbito, o paciente evoluiu para a morte. A gente sempre dá o sentido à palavra evolução como se fosse uma melhora. E evolução necessariamente não é a melhora que a gente espera que seja. Está claro isso? Até aí tudo bem? Bom, então, se vocês já estudaram sobre as crises, vai ficar mais fácil ainda para participar, concordam comigo? Como eu não assisti o estudo do Augusto, vamos ver o enfoque. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo.
Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no íntimo de ti mesmo. Na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora de mudança, na hora de situações súbitas, emudece os lábios. O que eles pedem para a gente? O que o Emmanuel pede para a gente fazer? Silenciar. Romântico isso, não é? Porque quando o Emmanuel fala silenciar, é muito interessante porque nós temos dificuldades de silenciar. Na hora da crise, a gente desespera a falar. A gente se espera a falar. Tá claro? Então, se a gente tem essa dificuldade, eu costumo colocar o seguinte: na tristeza, não decida. Na alegria, não prometa. Por quê? Porque a gente precisa de achar o ponto de equilíbrio. Na tristeza, não decida. Na alegria, não prometa. Porque quando você está naquele momento de alegria, você está no pico, não prometa não. Não prometa não. Na tristeza, não decida não. Espera. Esperar o quê? Espera que a gente esteja feliz ou triste. Mas nesse meio aqui, no quadro, na psiquiatria, esse gráfico aqui é chamado de eutimia. Os eutímios são considerados pessoas normais. O sinônimo de eutímio é normalidade. Então, hoje, por exemplo, se nós não estamos excessivamente alegres e nem excessivamente tristes, estamos em condições de lidarmos com a eutimia. Tá claro? Hoje estamos no momento de tomar decisões. Nós vamos tomar decisões. Quais decisões? Tudo bem? Por quê? Porque nesse momento aqui eu não estou excessivamente. Se a gente não estiver no quadro da eutimia, ou se a gente estiver no quadro da eutimia, ou seja, no quadro da normalidade, é hora da gente sentar e conversar. Olha, eu estou com uma dificuldade assim, vamos trocar uma ideia a respeito disso? Agora, se eu estiver muito triste, não decido. Se eu estou na tristeza, não decida. Se você está com alegria excessiva, não prometa. Por quê? Porque a decisão baseada na tristeza é uma decisão que lá na frente você poderá se arrepender dela. Porque você está no auge da... Qual é o texto? Você está no auge da crise, na tristeza, olha, aquilo ali está te angustiando, está te acometendo, está te incomodando. Não decide não, você está no auge da crise. Você está numa alegria, mas uma alegria tão incontida, não prometa não, porque depois de você prometer, uma semana depois, você vai falar assim, eu não devia ter. Alegria excessiva, tristeza excessiva, não tomemos essas decisões. E aí, quando o Emmanuel pede para nós aqui, olha só, na hora da crise, emudece os lábios, entendamos isso, na hora da crise a gente fica calado. Trazendo para o relacionamento social. Emmanuel diz assim, se cada criatura, olha bem, que nós já trouxemos essa frase, se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Gente, esse texto se chama remuneração espiritual. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. O que Emmanuel está dizendo para nós? Não, o Emmanuel fala muito educadinho, né? Porque espírito evoluído fala educado, né? Como é que a gente fala que nós não somos evoluídos? Como é que a gente fala? Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas? Eu sei que falo, que você ainda está mais educada do que eu. Eu falo assim, cuide sua vida. O que você tem a ver com a minha? Tá claro? Por quê? Porque eu não sou evoluído. Quando eu melhorar, eu vou falar, cada um com seus problemas. Quando eu melhorar mais ainda, eu vou falar igual a Emmanuel. Mas no meu estágio, eu vou falar, cuide sua vida, você não tem nada a ver com a minha. Tá claro isso? Então, você imagina, o que Emmanuel está pedindo? Emudeça os lábios. Eu volto então, na crise, porque o texto se chama Na Hora da Crise.
Na crise, não tome decisões, silencia. Aí ele fala assim, perceberás distintamente o conflito. Olha, na hora da crise, emudece os lábios, ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Ouve as vozes, escuta. Mas não são as vozes, são as vozes. Porque essas vozes são vozes sociais. E nós estamos falando aqui de vozes espirituais. Tanto que ele coloca, perceberás distintamente o conflito. Vai ficar claro. Quando a gente começa a silenciar, vai ficar claro o que irão nos dizer. Tudo bem? Oi, Emerson, desculpa. Oi. Fala igual o Tiago, né? Tiago falava. Quem fala? Oi. Fala igual o Tiago falava, né? O que eu pensei, minha boca não transgredirá. O que eu pensei, minha boca não transgredirá. Agora, vocês já pensaram se nós falássemos tudo o que pensamos? Gente, a treva estava toda aqui, não estava? Graças a Deus nós temos algo que se chama filtro. Filtro na condição social, filtro na condição social, na condição psicológica. É aquilo que Freud vai chamar para nós de superego. O que é o superego? Superego é a nossa censura. É a nossa censura. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Nem tudo que a gente sente, a gente manifesta. Superego. Superego é aquele que te coloca limite. É o superego que fala para você que você não pode sair pelado pela rua. Tá claro? O superego é a sua lei. É aquilo que te mostra o que está certo, o que está errado, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Esse é o superego. Tudo certo? É o passado que teima, olha a crise, é o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. O passado que teima em ficar. O que é o passado que teima em ficar, hein? Vamos tirar a crise aqui. Todo mundo guardou o tipo de crise? Sim. Do grego, do latim e atual? Ok, o passado que teima em ficar. Qual o passado? O homem velho. Lembra aquele desenho romântico que a gente faz? Vocês acham que isso aqui parece uma pessoa de perfil? Parece pica-pau. Vocês são ruins de fé, hein? Vocês têm fé, não? É o Simpson. Bom, então tudo bem. Parece um Simpson? Então tá ótimo, porque já é cabeça. Não vou fazer o tronco, membros, nem nada, não. Então, aqui, nós temos o quê? Nós temos aqui... O que nós temos aqui? Daqui a pouco o Paulinho, que está aqui atrás, vai começar a bater na parede, chutar. Ele vai achar que estou mexendo com ele. O que nós temos aqui? O César. Não é o cérebro, gente. Vocês falaram que nem era uma cabeça, agora colocaram até cérebro no meu desenho. Aqui nós temos a consciência, aqui nós temos a superconsciência e aqui nós temos, graças a Deus, aqui nós temos o inconsciente. Então veja, quando ele fala que é o passado que está vindo à tona, é o passado que está vindo à tona. O meu passado é aquilo que eu tenho plantado no meu inconsciente. Esse inconsciente pode ser dessa encarnação, não pode? Por exemplo, eu vou perguntar para vocês, vocês querem ver como que funciona o nosso inconsciente? Vocês vão lembrar, por exemplo, aonde vocês estavam na ceia de Natal do ano passado? Lembram? Ok. Então, isso está no inconsciente, porque é passado, mas é um passado que você se lembra. Você sabe aonde você estava no ano de 1730? Não. É também o passado, mas esse você não lembra.
Ok? Porque esse está no inconsciente profundo. O que está nessa encarnação, eu falei no início, eu falei para vocês, a escola que eu estudei com 7, 8 anos de idade está no meu inconsciente, mas nessa encarnação. Está claro isso para nós? Tudo bem? Agora, se eu pergunto para vocês, para a gente diferenciar o que é memória e o que é história, fica claro também. Se eu pergunto para vocês, aonde vocês estavam quando escutaram sobre o acidente automobilístico com Ayrton Senna e que gerou a morte dele? Todo mundo lembra a hora que ele escutou? Lembra, lembra. Mas se eu perguntar o que você comeu na terça-feira, dia 15 de maio, você não lembra. Mas se eu perguntar aonde vocês estavam quando ouviram ou viram o ataque às Torres Gêmeas, lembram? Lembram. Aquilo que a gente lembra é o quê? Memória. Lembra onde você estava no suicídio de Getúlio Vargas? Tem gente aqui que lembra. Deixa eu ver as idades aqui. Então, o suicídio de Getúlio Vargas é história. Nós não sabemos. Nós estudamos, isso é história. Aquilo que a gente lembra é memória. O que eu tenho acesso é memória. Aquilo que eu estudei é história. Mas tanto a memória quanto a história está no meu inconsciente. E eu fazendo referência a esta encarnação. Está claro isso? Ok. Se a gente pensa nas nossas dificuldades, pense uma dificuldade que você tem. Por enquanto, só pensa, não me conta. Pensa a dificuldade que você tem. Vamos voltar naquele modelo que a gente traz. Pensa na dificuldade que você tem. Quem fala para mim? Me fala uma dificuldade que você sabe que você tem. Culpa. Quem falou? Você tem culpa? Tem. Culpa. Quem tem mais? Sim. Você é ciumenta? Que diga o Charles. Ciúme. Hã? Você é impaciente? Um pouquinho para repetir aqui. Até enquanto eu falo, e eu que sei que é. E eu que sei. Outra dificuldade. Pensa no que você tem. Intolerância. Você é intolerante? Sou. Me fez raiva lá pra lá. Bastante? Muito. Me fez raiva lá pra lá que eu nem sabia mais. Outra. Quem é orgulhosa? Você é orgulhosa? Eu vou deixar o orgulho para daqui a pouquinho. Quem mais? Gente, é só isso de dificuldade. Adoro falar para o povo santo. Vocês já evoluíram isso tudo? O preconceito, irmão. Ansiedade eu posso colocar? Ansiedade é minha, pra vocês não responderem. Ansiedade. Preconceito, irmão. Preconceito. Insegurança. Insegurança. Mágoa. Mágoa. Medo. Quem falou medo? Eu. Você não pode falar de novo, não. Você já falou a sua impaciência, não, a sua intolerância. Mas você não disse que a regra é pra um cada um. problema só. Senão a pessoa começa a pegar o problema de todos, é um só. Identifica um só em você. Esse Preocupação. Medo já está ali? Mas... Ela não pode falar, fala por ela. Você está falando, meu Deus, gente, esse povo que é casado se acha também, né? Acha que conhece o outro, já vai falando o problema do outro e tal. Centralizadora. Hã? Centralizadora. Centralizadora. Ok, olha só. Nós temos aqui, então, a copa da nossa árvore. Onde é que está o orgulho que eu não coloquei? Todo mundo sabe, não sabe? O orgulho está aqui. Depois do orgulho vem o quê? O egoísmo está aqui. Então, quando a gente tem dificuldades, as nossas dificuldades, todas estão vindo do orgulho. Todas. Vocês não colocaram outras. Vou pegar um exemplo aqui. Alguém aqui mente?
Não, vocês estão na dúvida. Sim ou não? Já está mentindo aqui, né? Já está mentindo aqui. Gente, isso aqui é uma casa de Deus. Não minta diante do sacrário, combinado? Vou falar essa língua que fica mais fácil. Então, olha só. Aqui, olha. Mentira. Alguém aqui tem pensamento negativo? Tem ou não tem? Sim. Pensamento negativo. Alguém aqui é teimoso? Não. Sim. Teimosia. Alguém aqui faz fofoca? Não, não faz fofoca não. Faz ou não? Fofoca. Então, veja bem. Aqui, vaidade. Vaidade. A gente, o sexo para nós. Aliás, esse aqui eu não preciso perguntar. André Luiz fala o quê? No livro Sinal Verde. No livro Sinal Verde. No capítulo intitulado Perante o Sexo. Psicologicamente, cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente. Então, problemas sexuais, todos nós temos? Sim. Gente, quem está em dúvida, está querendo discordar de André Luiz? É muita ousadia, não é? Então, problemas sexuais, todos nós temos? Temos. Em matéria de sexo, todos nós temos. Ok. Tudo isso nasce do orgulho. Tudo isso nasce do orgulho. Mas aonde que está o nosso campo vibracional no campo do egoísmo e do orgulho? No nosso inconsciente passado. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando, entendendo, aprendendo, lutando para a gente mudar. Depois que eu tomo consciência disso tudo, eu já mudo? Não. Eu demoro tempo para mudar? Demoro séculos para mudar. Na outra encarnação e na outra. Não basta a gente ler que a gente já vai entender a mudança. Não funciona assim. Tá claro? Não funciona assim. Quem dera, já pensou? Cada palestra que a gente assistisse, cada livro que a gente lesse, cada pessoa que a gente conversasse, a gente fizesse aquela mudança abrupta e a partir daí a gente seria uma nova pessoa. É difícil para nós. Tá certo? Mas o que é importante? Que a gente tome consciência, conhecimento. A gente toma conhecimento, nós vamos estabelecer aqui. É o passado que teima em ficar. Isso aqui age no meu consciente. Hoje eu estou no campo da consciência. O meu passado, as situações que eu plantei em outra época, 1510, 1750, 1230, o que eu plantei na outra época está gravado no inconsciente passado, que Jorge André, no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais, ele coloca inconsciente profundo. Está gravado no inconsciente profundo e hoje a gente tem um ímpeto. Hoje a gente tem um ímpeto. Você tem um ímpeto, por exemplo, da maledicência. Você tem um ímpeto da maledicência. Tá claro? De fazer fofoca. Você tem um ímpeto. Lembra que eu falei para vocês daquela amiga que me falou que ela precisava de ajuda? Vocês lembram? Quando eu falei de uma amiga que precisava de ajuda. Se ela conseguisse vencer essa dificuldade, ela já desencarnaria quase anjo. Vocês não lembram disso? E aí eu falei, minha filha, qual a dificuldade que você tem? Por isso que eu estou te contando, que eu quero que você me ajuda. Porque se eu vencer essa, eu já estou envolvido com a doutrina espírita, já montei casa espírita, meus filhos estão na evangelização, minha esposa, meu marido está indo junto comigo. Se eu vencer essa dificuldade, eu já vou vir quase anjo. Eu falei, filha, então agora me conta, qual a dificuldade que é essa? Eu sou fofoqueira. Lembram? Gente, olha, ela é se ela vencer a fofoca, ela vai se angelizar. Aí ela me perguntou, Emerson, o que eu faço? Eu falei, cala a boca. O melhor jeito de acabar com a fofoca é calar a boca. Agora, por que ela tem essa tendência? O que é de valor nisso? O que é de valor? Ela se descobriu. Ela se descobriu. Gente, isso é de um valor inenarrável. Por quê? Tudo isso que vocês disseram são dificuldades que a gente tem. Tudo isso são dificuldades que a gente tem. Tá claro? Porém, a gente tem uma dificuldade ainda de reconhecer. Será que é só a Fabiana que tem ciúme? Será que só a Gladys que tem impaciência? Tá claro? Será que é só o Éder que tem culpa?
Vocês estão entendendo? Todos nós carregamos um pouco dessas dificuldades. Nessa árvore que representa o nosso estado íntimo, o nosso inconsciente passado está dizendo. E aí o que ele diz? É o passado que teima em ficar e o presente que anseia em mudar, anseia por um futuro melhor. O que nós estamos fazendo aqui é lutando por esse futuro melhor. Tá claro? E aí, ele vai fazer uma distinção para nós. É o cárcere e a libertação. É o cárcere e a libertação. O que a gente programa, olha, a consciência é o presente. A superconsciência é o futuro. É aquilo que eu programo, que eu idealizo, que eu desejo, que eu caminho naquela direção, eu tenho aquele projeto. Essa é a minha superconsciência. Todos nós temos ideais, temos intenções, temos projetos. Quando ele fala aqui, é o cárcere, é aquilo que me prende, e a libertação, aquilo que eu almejo. Está claro isso? É a dívida e a esperança, é a sombra e a luz. Tudo bem? Isso tem tudo a ver com esse desenho. É a dívida e a esperança. É a sombra e a luz. É o que foi e o que deve ser. Então está de acordo com o que a gente plantar. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. E aí, eu quero dar uma paradinha aqui, porque esse texto, ele está comentando a pergunta 466 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a influência dos Espíritos na nossa vida. Eu queria fazer essa avaliação para a gente chegar nessa pergunta. Por que Deus permite que os Espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus permite que os Espíritos nos excitem ao mal? É uma forma de ensinamento, porque se ele está permitindo, esse mal ele vai aparecer, você vai procurar socorro, né? Então, por exemplo, aquela proposta lá fora da caridade, da salvação, porque caridade no falar, no pensar e no agir, a gente começa a sufocar essas dificuldades aí. Elas vão desaparecer aos poucos, não vai ser igual em uma encarnação. Então, a nossa mudança de postura, a gente vai valorizar mais, por exemplo, situações que nós ainda não temos, de pensar bem, agir bem, modificando aquelas situações que a gente fazia o contrário, né? Que é pensar no mal e agir no mal. Aí a gente para de atrair esses espíritos aí. Então, Deus permite. Porque a pergunta de Kardec é essa. Por que Deus permite? Para conhecer o bem, a gente tem que conhecer o mal? Para nos provar? Para nos provar? Vamos testar, né, que é o melhor. Testar que é o Para o melhor. mal testar a gente? A gente pode sentir a diferença. Ele escolhe, você quer ir para as trevas, você vai, mas você vai ver a diferença entre a treva e a luz. Você mesmo vai descobrir. Deus não impõe nada, não força nada. Vocês estão concordando que então a gente tem que conhecer o mal. Ô, gente, a gente não tem que conhecer o mal. Nós fizemos essa escolha. As respostas estão tudo bem, mas tudo que vocês disseram é a partir do momento que eu conheço o mal. Eu não preciso conhecer o mal, eu não preciso. Mas a gente faz essa escolha. Tanto que ele não fala lá que Deus está permitindo. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios para pôr em prova a fé e a constância dos homens. Se eles vão colocar em prova, mas por que eles vão colocar em prova? Porque eu tenho essas marcas aqui no meu estado íntimo. Eu tenho. Então eu serei testado em cima daquilo que eu tenho. Se eu não tivesse, eles iriam tentar uma, duas vezes e eles iriam embora. Eles iriam embora. Os 4 P's, né? Igual no livro do André, os 4 P's. Aí fala assim, o poder, a posse, o privilégio e o prazer. Aí o obsessor falou assim, uma desses cara vai cair. Ele vai cair numa dessas. Eu vou lá. O poder, a posse, o privilégio e o prazer.
Não, uma dessas, quem falou que uma dessas vai cair? O obsessor, né? Porque o a gente obsessor. cai em todas. Tá? Aliás, o obsessor, eu já até gostei desse obsessor. Porque se eu puder ter esse obsessor achando que eu vou cair em uma, eu já prefiro, porque ele já abandona as outras 3 e não me atenta. Por quê? Porque são situações que nós temos dificuldade de driblar, tá claro? Então, eles nos testam em cima de situações que a gente já traz lá atrás. Uma pessoa que tem problema com a avareza, quem tem problema com a avareza, chega aqui nessa encarnação, isso está pululando dentro dele. Ele vai acumulando, ele vai acumulando. Se ele tem problema com essa relação, ele vai esquecer o entorno e vai pensar só nele, que nós vamos ver essa colocação aqui do Emmanuel. A pessoa que tem problema com pensamento negativo, por mais que as coisas estejam fluindo, está tudo positivo, está tudo tranquilo, ele já pensa o quê? Mas algum trem ruim vai acontecer. Que ele já está, e ainda ele convive num grupo de amigos que falam assim, está tudo bem com você? Você vai ver, bobo. Prepara, viu? Prepara. Porque quando está tudo bem, a desgraça vem. Porque tem pessoas que amam, entendeu? Te programar. Gente, é óbvio que nós vamos ter um mal-estar. Ninguém nessa terra de Deus, ninguém vai viver o tempo todo feliz. Ninguém vai viver o tempo todo triste. A gente oscila. Isso faz parte do nosso aprendizado. Está claro? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova, em prova, a fé e a constância na prática do bem. Eles acham em mim uma brecha e aí eles vão colocar à prova tudo isso que eu estou estudando. Tudo isso que eu estou estudando. Tudo bem? A nossa missão, a dos espíritos, consiste em te colocar no bom caminho. Colocam pessoas do nosso lado que vão nos orientar, pessoas que vão nos intuir, pessoas que irão nos ajudar. O papel deles é apresentar o bom caminho para nós. Ainda assim a gente pode fazer diferente. Tá claro? Ainda assim a gente pode fazer diferente, porque depende também da minha índole. Aqui, vou dizer para vocês a minha índole. Estávamos na virada de ano, eu, a Gladys, as meninas, 1 ano, mas as meninas eram crianças, e estávamos subindo, a gente iria para a Praça do Papa ali ver o pôr do sol. E a gente estava indo para ver o pôr do sol no último dia, no 31 de dezembro, e aí, no final da Antônio Carlos, ali na hora que vai pegar o viaduto, um motoqueiro pegou e fechou o carro. Ele me fechou. Fechou e eu bati o pé no freio para não empurrar o motoqueiro. Trânsito livre. E aí, quando a gente parou, na hora que a gente entrou na Afonso Pena, eu passei por ele e aí eu dei uma brecada e ele foi obrigado a desviar. O que eu fiz? Vinguei. Como ele é do meu perfil moral, arrancamos do sinal e ele passou na minha frente. Na hora que ele passou na minha frente, paramos no outro sinal. Aí ele parou do meu lado, e ele começou a xingar vários palavrões. Eu falei para as meninas, fecha o vidro. E ele xingando. Quando eu arranquei o carro, e aí a Gladys... Já estava em prece. Impaciência, você acha que é em prece? Ela acabou de falar na árvore ali, a impaciência em pessoa. Ela já estava assim, Emerson, vamos ligar para a polícia. Eu falei, bem, nós estamos em trânsito, não tem que ligar para a polícia. Ele passou por trás do meu carro e bateu o pé no retrovisor do meu carro. E a gente já tinha subido, já estava próximo lá já tinha passado está próximo à Praça da Bandeira. Na hora que ele bateu o pé no retrovisor, aí já a ira que começou lá atrás já subiu. Na hora que ele bateu o pé, ele desequilibrou e ele caiu. Eu encostei o carro. Quando eu encostei o carro e desci do carro e fui atrás dele, ele já estava no chão. Aqui, um detalhe, eu já sou espírita, tá? Só mostrar para vocês como é que funciona a doutrina dentro de mim. Então, na hora que ele estava no chão ali, e a moto dele também, na hora que gente, eu estava pronto para agredi-lo, eu escutei falar comigo. As suas filhas estão assistindo. Acabou, não acabou? Eu olhei para ele e falei assim, pode ir embora.
Falei com ele, pode ir embora. Voltei para o carro. Mas aí foi aquela virada de ano. Porque aquilo fica dentro de você. Tá claro? 2 dias depois, estávamos lanchando lá em casa, gente reunida em torno da mesa e tal. E aí eu cheguei, voltei, eu fiquei incomodado, voltei com as meninas no assunto. Meninas, eu queria que vocês avaliassem quem é que estava errado naquele episódio da virada de ano. Aí, uma delas respondeu assim, uai, pai, era ele, né? Essa uma delas é a Natália. Que vai me defender. Aí a Natália pegou e falou assim, ele, né, pai? Ele que estava errado. Aí a Thalita falou assim, ah, pai, ele começou, mas você revidou. E a Clarice não falou nada, muito nova, não tinha entendido. Eu falei com elas assim, então deixa eu contar para vocês duas uma coisa. Quem estava errado ali, eu quero que vocês avaliem comigo. Vocês viram a moto dele? Vimos, pai. Pois é, pela simplicidade da moto dele, provavelmente ele não tem a condição que a gente tem. Pelo jeito e pelo palavreado dele, pelos impropérios, provavelmente ele não tem a educação que eu tenho. Pelo tanto que ele verbalizou em agressão, ele não tem a espiritualidade que eu tenho. Ele não tem. E pela expressão facial dele, que estava com aquele capacete aberto, é provável que ele tinha bebido ou fumado alguma coisa. Eu vou repetir para vocês. Quem estava errado ali? E aí elas falaram que era eu. Eu falei, então, eu quero que vocês entendam que quando eu estiver errado, eu não quero que vocês façam o que fizeram aqui. Tiveram dúvida se era eu ou se era ele, ou me protegeram, porque se vocês errarem tanto quanto eu errei, não terão a minha proteção se tiver o conhecimento que eu tenho. Não pense que terão. Por quê? Porque nós estamos lutando para vencer isso aqui. Diante de uma situação, eu vou cometer os mesmos enganos que eu preciso eliminar do meu passado, eu vou cometer no presente. Naquela hora, gente, se eu não escutasse a espiritualidade falar, suas filhas estão vendo, eu ia partir para a agressão ali, aquela coisa mais boçal que existe, que é a agressão de trânsito. Tá claro? Agressão de trânsito. Entenderam? Ou seja, nesse momento aqui, a gente vê que quando a espiritualidade coloca para nós, voltando a esta frase, a nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. A missão deles é nos colocar no bom caminho. A gente pode ou não atender. Eu podia ter freado lá atrás, já que ele fechou e fez... Gente, olha, deixa ele embora. A partir daí, eu tive um outro aprendizado. Eu aprendi que quando o motoqueiro passa por nós, e sem querer, porque hoje, inúmeras vezes a gente faz, é sem querer. Você vai cortar, a moto surge aquela máquina do inferno. Pela velocidade que eles têm, a gente não está vendo. Aí, na hora que você passar por eles, você fala assim, desculpa. Eles entendem. Às vezes eles fazem assim, às vezes xinga, às vezes eles fazem isso aqui, mas já ameniza, porque eles fizeram a leitura labial. Tá claro? Por que eu estou colocando isso? Eu quero que nós entendamos aqui. No nosso relacionamento familiar, nós temos uma relação, e vocês vão avaliar isso na casa de vocês. A gente tem uma relação de completude. Completude. O que é completude? O outro nos completa e a gente completa o outro. Temos relação de completude. Tudo bem? No nosso relacionamento social, é diferente do nosso relacionamento espiritual. É diferente. Por quê? Completude é o relacionamento que eu tenho com o outro, aquele que me completa. O meu relacionamento com Deus, ele é de plenitude, ele é pleno. Não é o relacionamento que a gente tem em casa. Nós não temos relacionamento pleno dentro de casa. Nós temos os que nos completam. Eu aprendo aqui e ensino ali. Ela aprende lá e ensina cá. Esse é completude. Tá claro? Completude de um lado, plenitude do outro. Tudo bem? Nós só temos condições de fazer isso se a gente entende que estamos em movimentos de aprendizado. E aí eu vou voltar aqui no texto, porque aí ele vai trazer para nós várias reflexões. Adverte, olha só.
Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Grita o mundo pelo o verbo dos amigos e dos adversários. Ou seja, o mundo nos compele a essas situações que eu dei exemplo. Mas o Cristo adverte por meio da responsabilidade que nos vibra na consciência. Veja, e aqui eu quero que vocês estabeleçam, porque o Cristo vibra na consciência. E eu quero que vocês lembrem que nós já estabelecemos aqui que consciência é igual ou é diferente de conhecimento? Consciência é igual ou diferente? Diferente. Consciência é diferente de conhecimento. Por quê? O que é o conhecimento? O que é conhecimento? Isso que eu estou passando para vocês aqui faz parte do conhecimento. Isso que vocês estão absorvendo faz parte do conhecimento. Quando a gente coloca isso em prática, é a consciência. Conhecimento é a construção teórica. Conhecimento é construção teórica. Todos nós, invariavelmente, sendo religioso ou não, sendo ateu ou não, todos nós temos conhecimento de alguma coisa. Todos nós. Não precisa da gente ser religioso. A pessoa sabe que ela não pode matar ninguém. Ela sabe. Isso, não estou falando de lei humana, não. Isso é lei de Deus. Moisés, Êxodo, Velho Testamento, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Está escrito lá. Isso não tem a ver com lei humana. Mas as pessoas matam. Ou seja, elas têm conhecimento de que não é para matar? Tem, mas não tem a consciência. Naquele momento que eu agredi, voltando ao exemplo do trânsito, eu estava utilizando o quê? A consciência ou o conhecimento? O conhecimento, que eu desprezei. Mas eu sabia que não devia. Na hora que eu estava pronto para partir para cima ali, o que me veio? Uma afirmativa. Suas filhas estão vendo. Me despertou o quê? A consciência. Com tudo que eu falo, que eu prego, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, no culto no lar, dentro de casa, não sei o que, tudo o que acontece, eu vou lá e desprezo tudo. Não podia. Naquela hora, foi uma chamada de atenção. Ficou claro isso, gente? E aí ele coloca para nós, olha os convites do mundo e a resposta do Evangelho. O mundo te diz, acomoda-te como puderes. O Cristo te pede, levanta-te e anda. Aqui, essa é uma conversa que o Cristo está tendo com um paralítico ao lado de um poço. Na época dele, o poço de Betesda. Ele está conversando com o paralítico estava buscando a cura. 38 anos de paralisia, ele era paralítico de nascença, 38 anos de paralisia. Quando Jesus fala para ele, levanta-te e anda, ele se levanta e ele vai na direção dos afazeres dele. Está claro? Ok, mas essa informação Paulo coloca para nós. Capítulo 5 de 14 no Efésios. Capítulo 5 de Efésios, no versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Te ajudará numa tradução e te iluminará em outra. Está claro? Então, é a mesma coisa. O Cristo pede, levanta-te e anda. O mundo te disse, faça o que você deseja. Gente, não dá vontade de a gente fazer o que a gente deseja? Não dá? Não dá vontade? Dá ou não dá? Dá. Ô filha, você não tem vontade de fazer? Nossa, dá muita vontade. Você tem vontade de fazer o que você está afim? Nem sempre. Não vem dar uma de espiritualidade. Tem ou não tem? É sim ou não? Tem vontade. Tem vontade? Porque ele ainda para pensar, que bacana, né? A gente tem vontade de fazer. Olha o que ele coloca para nós. O mundo te fala, faz o que você deseja. A vida acaba daqui a pouco, gente. Morreu, acabou. Ouvimos isso? Morreu, acabou? Não. Já ouvimos isso do mundo? Morreu, acabou. Morreu, acabou. E ainda tem, a pessoa vai fazendo dívida, ainda fala assim, morre o devedor, morre a dívida. Vai nessa.
Acredita nisso. Tá claro? Morreu, acabou. Morreu é o nada. Morreu é o nada. E aí vem André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 22, que está lá, os que dormem. Espíritos que saíram daqui, desencarnaram e estão no plano espiritual adormecidos. Os que dormem. Ele entra num posto de socorro. Qual o tamanho do posto? Quem lembra? Gente, nós estudamos isso em 2013. Quem lembra o tamanho do posto? 3 quilômetros. Quantos pacientes tinham lá? Quantos leitos? Quase 2.000 leitos. 1.980 leitos. 1.980 pacientes. 3 quilômetros. Quando ele olha e vê aquele monte de gente dormindo. Aí ele pergunta para o espírito de Aniceto. Quem toma conta do posto é... Vocês estão ruins, né? Quem toma conta do posto é Tobias. E aí ele pergunta a Aniceto e Tobias, ele pergunta para eles, quem são esses pacientes? Ele fala assim, são aquelas pessoas que estavam na Terra, no Brasil, acreditavam que morreu, acabou tudo. Depois da morte é o nada. E eles estão agora envolvidos em sono profundo com o nada que eles acreditavam. E aí o André Luiz pergunta assim, mas esse sono é tranquilizador? Ele falou, não. Esse sono é extremamente perturbador. São pesadelos constantes do qual eles não conseguem acordar. Quando vai acordar? Boa pergunta. Quando vai acordar? E aí, essa pergunta é a pergunta que o André Luiz faz. Como que fica o tratamento? Ele fala, daqui a pouco vão entrar os passistas. Entraram 80 passistas, atenção, entram 80 passistas e os 80 passistas, eles vão dar passe nos pacientes. O André Luiz pergunta, mas eles vão dar passe em quase 2.000 pacientes? Fala, não. Cada passista pode dar 5 passes. Atenção, dos 1.980, 400 vão tomar passe. Quem são os 400? Os que estão em melhor condição de despertamento, melhor condição. Dos 400 que tomaram passe, aproximadamente 200 e pouco dá uma arrepiada e volta a dormir de novo. Quantos despertam do leito? 2. 2 despertam. Quando eles saem correndo, eles acordam. Sabe quando você acorda perdendo horas? Assim, você tinha que acordar às 6 horas e acordou às 7h40? Entenderam? Quando você perde a hora nesse nível, aí você já acorda correndo. Eles acordam desesperados. Quando eles saem correndo, o André Luiz vai tentar segurar. Aí o Aniceto começa a rir e fala, não, pode esperar. Mas eles vão correr. Ele falou, isso aqui não tem para onde correr, meu filho. Pode esperar. Mas que hora que eles vão parar? A hora que cansar. Porque todo mundo que corre... Quando cansa, para. Eles vão parar. Aí eles vão perguntar. Quando eles perguntarem, eles vão voltar para cá, para a região de tratamento, e vão aceitar o tratamento, porque eles acreditavam no nada. E aos poucos eles vão descobrir que o nada não existe. Está claro isso? Eu acho que esse texto tinha que ser umas 3 horas, 1 hora com o Augusto e 2 comigo. Diz o mundo, então, faz o que desejas. E Jesus pede, não peques mais. Que hora que Jesus fala não peques mais? Quem lembra? A mulher pecadora, a mulher adúltera. Ele pergunta assim, onde estão os teus acusadores? Lembram disso no capítulo 8 de João? Onde estão os teus acusadores? E ela olha, só lembrando que a Amélia Rodrigues fala, que no filme a gente não vê assim, a gente vê aquela mulher no chão recolhida e os acusadores ali pronto para apedrejar.
Amélia Rodrigues coloca, ela encontra um muro na frente dela e fala da angústia dela, olhando para aquele muro e os apedrejadores ao lado. Quando eles perguntam para Jesus, quando perguntam, a lei manda que ela seja apedrejada porque foi pega em pleno adultério, a lei. E ela ali naquela angústia, dependendo da resposta que Jesus fosse dar. Por quê? Eles perguntaram para Jesus assim, a lei manda que ela seja apedrejada. É tu que dizes. E aí, a Amélia Rodrigues coloca que foi um momento de intensa angústia, porque a vida dela estava dependendo da fala de Jesus. O que Jesus dissesse, ela poderia ser apedrejada até a morte. E aí ela fala que são frações ali, que durou uma eternidade para ela encostada naquele muro. Frações. E aí Jesus fala, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Ou seja, trazendo para nós esse grupo de santidade. Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Alguém é capaz de jogar a pedra? Não. Quem tirou a pedra primeiro? A hora que as pessoas escutaram isso, as pessoas começaram a jogar as pedras no chão. Quem jogou a pedra primeiro no chão? Eu tinha mais pecado. Deixa eu ver quem jogou primeiro a pedra no chão aqui. Ô Éder, você jogou a primeira pedra no chão. Você jogou também, Lei. Acho que você jogou a primeira pedra. Modesto, você tem toda a cara de quem jogou a primeira pedra no chão. Tá claro? Esse pessoal já foi jogando, porque atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Olha, dos mais velhos para os mais jovens, todos foram jogando a pedra no chão. Os mais velhos jogaram a pedra fora primeiro. E depois os mais jovens. Ou seja, os mais velhos, que eu já consigo identificar aqui, jogaram as pedras primeiro. A senhora, eu acho que a senhora jogou primeiro junto com o Modesto. Tá claro? Filha, quantos anos você tem? 14 anos. Alguém aqui tem menos? Não, né? Então veja bem. Veja bem. O Alessandro deve ter feito direito. Porque quem faz direito começa a achar brechas na lei. Eu tentando mostrar para vocês como funciona a lei, aí chega aqui o advogado e fala assim, não, mas lá só tinha homem, as mulheres estão salvas. Há 2000 anos atrás, ok, mas no tempo atual, filha, está condenado ao fogo do inferno, tá bom? No tempo atual não está fácil, não. Então, vou pegar o exemplo aqui. Ô, filha, qual que é seu nome? Você. Raila. Rairá. Eu vou pegar o exemplo. Dos mais velhos até os mais jovens, olha o que fala no Novo Testamento, no capítulo 8 de João. Dos mais velhos aos mais jovens, todos começaram a jogar as suas pedras fora. Quando Jesus falou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, dos mais velhos, quem aqui tem mais de 80, levanta a mão para mim. Mais de 70. Ô, gente, mentir não vale. Já está pecando ali, olha, em nome de Jesus. Mais de 70. Mais de 70. Ok. Os primeiros que foram jogando a pedra fora, até a última que foi a Raira. Então, todo mundo foi jogando a pedra fora. Por quê? Porque todo mundo carrega o seu pecado. Cada um carrega o seu drama. Quando ele fala para nós assim, faz o que desejas, Jesus pede, não peques mais. Quando fala para nós, a sociedade fala, destrói os opositores, destrói. Agride, condena, mata, destrói. Jesus coloca, ama os teus inimigos. Vocês veem que Emmanuel vai trazendo uma questão social e um exemplo espiritual. Uma questão social e um exemplo crístico. Renega aqueles que te incomodam. E Jesus disse, aquele que te exigir 1000 passos, caminha com ele 2000 passos. O mundo te disse, apega-te à posse. Apega-te à posse. Ou seja, quanto mais tiver, melhor. Apega-te à posse. O Cristo te disse, aquele que te pedir a túnica, ofereça também a capa. O mundo te disse, fere a quem te fere. Lembra o exemplo que eu dei?
Fere aqui te fere. Se eu tivesse agredido ali, estou dentro da linguagem do mundo. Se eu for pegar pela linguagem do mundo, estou certo. Ele começou, devolvi, estou certo. Aí ele fala, Jesus disse, perdoa sempre. O mundo te fala, descansa e goza. O Cristo te disse, avança enquanto tendes luz. Avança enquanto tendes luz. O que a gente está fazendo aqui é adquirir um pouco de conhecimento, de luminosidade, de discernimento, de empatia. O mundo te disse, censura como quiseres. E o Cristo te fala, não condenes. O mundo te disse, não repares os meios para alcançar os fins. Porque nós temos inclusive a frase, né? Como que é a frase? Os fins justificam os meios. E aí o Cristo te disse, você será medido pela medida que você aplica às outras pessoas. Da mesma forma que eu faço com os outros, eu serei visto. O mundo te fala, não aborrece aqueles que te aborrecem. E o Cristo te fala, ora para aqueles que te perseguem e te caluniam. Esse aqui eu quero, inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Quando vocês tiverem uma dificuldade com um parente dentro de casa, um pai, uma mãe, um filho, marido, esposo, um primo, quando você fizer a sua oração, um colega de trabalho, um chefe, você tem a sua oração, você faz a sua oração, pedindo proteção para as pessoas. Quando você fizer, verbaliza internamente, Senhor, proteja, por favor, fulano de tal. Pede nomeadamente. Deixa que o Cristo identifique o seu pedido. Deixa que o Cristo identifique. Tá claro? Por que isso? Porque quando a gente pede, eu não peço assim individualmente, eu peço para todo mundo lá de casa e pronto. Quando vai olhar, a relação com o filho é péssima. Eu rezo para ele todo dia. Já está errado de rezar, não está errado? Está errado, porque eu ensinei para vocês que não é para a gente rezar. Para com essa bobagem. O que é rezar? Repetir. Repetir. Vem do latim. Repeto. Do latim, repeto. Repetir, decorar. Isso é rezar, que a gente aprendeu. Mas o que Jesus ensina para a gente? Orar. Ora, porque a boca fala o que o coração está cheio. Ora, que aí você fala do seu sentimento. E aí, quando coloca para nós, ora, é diferente quando eu vou orar para aquela pessoa de dentro da minha casa. Eu peço para a família, mas esta pessoa eu vou nomear. Vocês vão ver que vai ter uma mudança de relacionamento. Tá claro isso? O mundo te disse, acumula ouro e poder para que você se faça temido. Acumula ouro e poder para que você se faça temido. O Cristo te disse, provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Provavelmente essa noite tomará a sua alma, Cássio. Hoje pode ser a sua última filmagem, Cássio. Nós vamos ficar um tempo sem YouTube, depois a gente consegue alguém para substituí-lo. Então imaginem vocês. Se ele tiver, e alguns já está treinando aqui do lado, tá certo? Então, a gente está naquela preocupação de manter as coisas da terra. Olha o que ele coloca. O mundo te pede para acumular, mas o Cristo te disse, provavelmente, esta noite pedirão a tua alma. O que você trabalha, o que você conquista, o que você acumula, para quem fica? Obsessão é também um problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê se assemelha de algum modo à coisa vista. Obsessão é uma questão de sintonia. A palavra obsessão vem de onde? A palavra obsessão... Gente, vocês vão... Eu vou ficar obsediando vocês. A palavra obsessão, ela vem do latim. Obsessão significa o quê? Obsessão significa
perseguição. Perseguição. Tá claro? Então, a palavra vem do latim. Olha o que ele coloca. Obsessão é problema de sintonia. Em qual faixa que eu estou vibrando? Qual faixa que eu estou vibrando? É importante que a gente saiba. Tudo bem? Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas da tempestade. Volta ao tema. Qual que é o nosso título? Na hora da crise. Na hora da crise. Não precisa sofrer grandes hesitações na hora da tempestade. Não precisa sofrer tanto diante da dor, da dificuldade, do transtorno, do problema. Não precisa. Se realmente você procura um caminho justo, ouça o Cristo. E a palavra dele é uma bússola infalível. E esta palavra traçar-nos-á o rumo certo. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Nosso tempo expirou. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.